Então todo mundo que escreveu sobre Paulo antes do N.T. Wright estava errado, só ele tá certo, é por aí que a coisa funciona e é assim que as pessoas acabam ficando bravas com ele? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso junte-se a mais de 100 mil pessoas que acreditam na qualidade teológica desse espaço na internet e se inscreva nesta bagaça. Tem bastante gente assistindo os vídeos sem se inscrever, você pode fazer isso, você pode também deixar o seu like, o seu comentário e dar uma passadinha aqui na descrição desse vídeo para dar uma olhada nos meus cursos e livros, etc. Dito isso, hoje a gente fala de Tom Wright, a gente fala de Paul and the Faithfulness of God, porque eu prometi para vocês que teriam vídeos periódicos aqui sobre a obra do Tom Wright, porque tem muita gente que o acusa de herege, tem gente que acha que ele é o melhor cara do mundo, então vamos pegar o livro e dissecar. Hoje é dia de dissecar N.T. Wright, em especial a teologia paulina dele. A gente já falou um pouco disso na semana passada, você pode ver o vídeo da semana passada se você quiser. Se você não quiser, o vídeo de hoje também não precisa do outro para funcionar. A gente está avançando aí no primeiro capítulo do Tom Wright e a maneira como ele argumenta a respeito da teologia paulina ser uma teologia que traz em si mesma muitas respostas éticas. Bom, isso coloca o Tom Wright à parte da maioria dos estudiosos de Paulo da segunda metade do século XX. A maioria não significa todos, mas da maioria muita gente. E porque ele se posiciona à parte de muita gente, nesse sentido, às vezes ele é criticado, e nesse sentido, eu penso, as críticas são injustas, e eu vou explicar quais críticas são essas e por que ele se posiciona de uma determinada maneira, que no meu entender enriquece muito a nossa visão a respeito de Paulo, e isso é positivo. Muito bem. Existe entre os teólogos mais conservadores uma ênfase em colocar na centralidade da teologia paulina a soteriologia, em especial a dimensão da salvação, de como as pessoas são salvas, quando se trata da doutrina da justificação pela fé. Então, principalmente nas origens mais luteranas da interpretação paulina, falar de Paulo é falar de justificação pela fé e das implicações dessa justificação pela fé para a salvação do indivíduo. Isso é um aspecto da teologia, e uma boa parte da teologia conservadora sobre Paulo gira em torno dessas ideias. Quando se fala de Paulo pelas pessoas que enxergam Paulo positivamente em círculos mais heterodoxos, mais distantes do conservadorismo, a gente vê muito do que é a ética de Paulo, em especial um Paulo como uma espécie de ativista político. Então, entre os conservadores, um Paulo mais teológico, transcendental, que sai desse mundo material e está falando das coisas a respeito da salvação. E entre os teólogos mais heterodoxos, pós-modernos, pós-críticos, ou até mesmo dentro das escolas mais críticas, Paulo como um pensador político, um ativista político, ético, e se concentram os estudos na área ética de Paulo. O Tom Wright, de certa forma, ele vai unificar esses dois polos, não que o cientista político não veja um Paulo teólogo, e não que o teólogo conservador não seja capaz de ver um Paulo que tenha concentrações éticas. Mas o que o Tom Wright vai fazer é delinear, construir uma linha entre essas duas coisas, de maneira, a meu ver, bastante competente, unificando esses dois elementos, fazendo deles um dependente do outro. E é isso que muita gente não conseguiu fazer na segunda metade do século XX, ou seja, de que maneira essa teologia de Paulo provoca mudanças na realidade presente, ou de que maneira essa ênfase de Paulo na realidade presente tem matrizes teológicas, e o N.T. Wright faz isso com competência. Ao fazer isso com competência, na maneira dele acadêmica de dialogar, ele acaba
desbancando alguns teólogos que vieram antes dele, alguns exegetas que vieram antes dele. É um diálogo que se faz através de uma certa polêmica. Aliás, se você quer saber mais sobre teoria da polêmica, eu recomendo o quê? Destaque ABC2, entrevista que eu fiz essa semana com o Lucas Nascimento. O link está aqui na descrição também. Se você quer entender como funciona o discurso da polêmica, fica a minha recomendação aqui. E o Tom Wright acaba fazendo isso. Ao fazer isso, às vezes, para algumas pessoas, o N.T. Wright dá a impressão de que ele está reinventando a roda. Que ele está dizendo que está todo mundo errado, só ele está certo. Bom, vamos ver como que o Tom Wright faz isso e por que isso é importante. A ideia básica do Tom Wright é que a centralidade da teologia paulina é, de certa forma, de certo modo, apocalíptica, / escatológica. Apocalíptica no termo técnico. O que o N.T. Wright está propondo? Algo que não é novo. Muita gente antes do Tom Wright já falava isso. Albert Schweitzer, no começo do século XX, já falava isso. Que uma das coisas que está no centro da teologia de Paulo é a invasão do futuro da realidade imaginada da Nova Jerusalém no presente. Que a chegada do Messias provoca essa invasão do divino na realidade presente. E essa invasão do futuro no presente, ela não tem nada de heterodoxa, ela não tem problema absolutamente nenhum do ponto de vista de uma fé confessional, seja essa fé confessional reformada ou arminiana. Mas, ao dizer que a centralidade da teologia paulina está nessa invasão do futuro no presente, o N.T. Wright está resgatando algumas tradições, como a do Albert Schweitzer, como a do Oscar Cullmann, por exemplo, e como aquilo que eu mesmo falo muitas vezes nesse canal, de que a ideia de Cristo, para nós, é uma ideia cristotópica, que nós trazemos Cristo para o lugar. Ao morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Ele por meio da justificação pela graça mediante a nossa fé, quando isso acontece, é natural que a gente traga Cristo conosco para os lugares. E quando a gente traz Cristo conosco para o lugar, o que acontece é que a realidade futura da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, toma lugar na nossa realidade presente, e tudo isso é transcendental, é teológico, isso diz respeito a Paulo enquanto teólogo, mas tem implicações imediatas na ética, porque reflete num novo jeito de viver, em uma maneira nova de se entender o mundo, e isso vai trazer implicações para as realidades sociais, políticas, econômicas. Então Paulo ele não está distinto ele não se aparta das implicações sociais, econômicas do Evangelho. Essas implicações existem, elas estão lá para Paulo. Mas quando Paulo argumenta sobre elas, ele faz isso a partir de uma matriz teológica. Uma boa parte da argumentação do Tom Wright tem a ver com essa ideia de que o futuro invade o nosso presente. E ao fazer isso, o Tom Wright está apresentando um Paulo muito mais integrativo, que lida com as diversas áreas do saber e do pensar, do que meramente com um Paulo transcendental de uma boa parte da teologia conservadora, ou do Paulo ativista político de uma boa parte da teologia heterodoxa, pós-crítica, ou mesmo da teologia liberal em alguns aspectos. E isso acaba distinguindo o Tom Wright de muitos dos pensadores, não de todos, e faz com que muitos deles o reputem por uma persona não grata. Nesse aspecto da teologia paulina, do Tom Wright, que vai se apresentando aí nos primeiros capítulos de Paul and the Faithfulness of God, problema nenhum. Aliás, o Tom Wright merece, na verdade, aplausos nesse sentido, tá certo? Se você quer saber mais sobre o Tom Wright, fica ligado, porque nas próximas semanas você vai ver que a gente vai colocar aqui um curso no ar que vai tratar do Tom Wright, não só do aspecto paulino da sua teologia, mas também do que ele fala a respeito de Jesus, do Jesus histórico, etc. A gente vai ter isso logo mais no canal. E na descrição desse vídeo aqui você encontra também link para a literatura do Tom Wright, livros que estão em português, que são indicados, e também em inglês, Paul and the Faithfulness of God, caso você queira
adquirir e acompanhar na leitura enquanto a gente avança aqui nos vídeos, tá certo? Então, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!